que os manauaras ouvem quando chegam em São Paulo? Meu amigo, eu sei, você que é manauara e vem pro sul, sudeste, já ouviu muita coisa que eu sei, amigo. Eu sei, parente. Quando você chega em São Paulo e fala que é de Manaus. Aí pergunta, você é da onde? Que sotaque diferente? Eu falo, eu sou de Manaus. E aí me perguntam, uma das primeiras coisas que me perguntam. E tem muito índio? Andam pelados na rua? Ih, achei que lá só tinha índio. Você tinha uma onça de estimação? E tem muito mato? E o que você veio fazer aqui? Nunca vi uma gostosa? Tem muito bicho? Mas você tem sotaque carioca. As cobras entram na casa? Nossa, selvagem, né? Manaus é na Amazônia, né? E se fosse ao contrário? E se fosse um paulista em Manaus? Vamos ver coisas que eles odiariam ouvir sobre São Paulo. Muito poluído, né? O Rio Tietê fede mesmo. Achei que paulista não andasse no mato. Você trabalha na Avenida Paulista? Você não tem sotaque paulista, parece mineiro. Lá no sul é frio, né? Metido. Fala porta, porteira. Recados para os paulistas. Nem todo mundo de fora de São Paulo é baiano ou carioca. Sim, vocês têm sotaque e é identificável assim, na hora. Para tudo, gente. Eu vim do futuro pra falar pra vocês que esse vídeo não é de comédia. Esse vídeo é pra falar sobre estereótipos, preconceito, sobre estereótipos que a gente tem que desconstruir e sobre falta de informação. Infelizmente, nesse futuro, o Bolsonaro ainda não sofreu impeachment, né? O que é muito triste. Mas, entendeu? Então, se você queria o vídeo de humor, você pode encerrar por aqui. Porque a partir de agora eu vou falar sobre questões históricas e questão de preconceito. Então, se você quer se informar mais um pouquinho sobre essas questões, aprender um pouco sobre o outro e sobre um pouquinho só sobre a história da Amazônia, você continua nesse vídeo, tá bom? Outras coisas que irritam muito os amazonenses. Falar que a castanha da Amazônia é castanha do Pará. Açaí do Pará, isso é muito ofensivo pro amazonense e pros outros conterrâneos do norte, dos outros estados do norte em geral. Porque são coisas da região amazônica, na realidade. Um dos maiores produtores e fornecedores de castanha, na realidade, é Roraima e o Amazonas. Senta que lá vem a história. No Brasil, os maiores produtores de castanha da Amazônia, castanha do Brasil, são os estados do Acre, Amazonas e Pará. Mas a castanha ela é encontrada em toda a região amazônica, né? Como vocês podem ver nessas matérias que eu coloquei. Eu vou disponibilizar esses links também. Mas ela é encontrada em Roraima, é encontrada no Mato Grosso também, né? Ela é encontrada também na Amazônia Internacional, ou seja, na Amazônia colombiana e de outros países ali que compõem essa região de floresta, né? A castanheira, ela é uma árvore nativa da região amazônica. Ela demora de 10 a 12 anos para dar os frutos. Então, como ela teve um período de grande exploração, ela foi proibido o corte dela em área nativa, em área de floresta nativa. E ela é uma árvore enorme, como vocês podem ver aí, ela pode chegar até 50, 60 metros de altura. Pra quem nunca viu, né, é interessante ver como que é uma castanheira. As castanhas ficam dentro desse, tipo, essa espécie de cabaça. Enfim, é essa árvore enorme que demora muito tempo. E durante um tempo ela foi foi uma árvore bastante explorada por causa da qualidade da madeira e tudo mais, né? Vocês já podem imaginar. O açaí, ele é uma coisa tradicional na Amazônia inteira brasileira, né? Então, a castanha pra gente é só castanha em Manaus. E, no máximo, assim, castanha da Amazônia. E isso se dá por uma coisa histórica, assim, que pouca gente sabe. Existe uma história do Grão-Pará e Maranhão, né? O Amazonas lutou para ser independente. Então, tudo que era produzido ali naquela região amazônica ia para o Pará, né? Que era a sede, né? Então, tudo que era produzido era como se
o Pará, na realidade, explorasse ali a região. Então, muitas das coisas produzidas nessa região ganhavam fama somente com, né, a fama, a produção, tudo era em benefício do estado do Pará. Então, o Amazonas lutou para ser independente desse sistema do Grão-Pará e Maranhão. Mas ainda assim os resquícios dessa competição, eles estão, de certa forma, até hoje, em coisas desse tipo, né? Dos costumes e da cultura, que não é uma cultura só, né, de um estado, é uma cultura da região inteira. Então, digamos que ficou esse resquício cultural de que são coisas que são só do Pará e, na realidade, são da região inteira. Então, para a gente entender sobre essas disputas históricas, colonialismo, né, questões geográficas, a gente tem que entender o que era o estado do Grão-Pará. Então, o estado do Grão-Pará, ele era essa região, né, que compreendia ali os estados que hoje a gente conhece da região norte, fora o Acre, né, que ainda não era anexado, e pegava também parte do Maranhão. Ele era um espaço político geográfico ali da região norte, que era separado do estado do Brasil, né, por causa dessa dificuldade de administrar e de colonizar a região amazônica, foi dividido assim, e o estado do Grão-Pará, ele se remetia diretamente à coroa, né, então ele não tinha nenhuma autonomia, nem independência, assim, de certa forma. Esse estado foi estabelecido mais ou menos em torno do ano de 1600. Então, em 1621 foi criado o estado do Maranhão e Grão-Pará, né, com o Maranhão na frente, porque São Luís era a capital desse estado. Então, essa região compreendia a região norte do Brasil, né, alguns territórios também fora do que a gente conhece como território brasileiro, ali da região amazônica, e também uma parte da região nordeste. Então, era uma área muito grande, inexplorada ali, de difícil acesso, né, de difícil logística de transporte. E depois, esse estado do Grão-Pará, o Maranhão e Grão-Pará, trocou, né, de sede. A sede foi para Belém e passou a se chamar Grão-Pará e Maranhão, para privilegiar o Grão-Pará na frente, porque a sede era em Belém. Por ser uma região muito grande, quando o Grão-Pará e Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão mudou de sede de São Luís para Belém, em 1751, o estado foi dividido, né, em capitanias, que foi a capitania do Grão-Pará, capitania do São José do Rio Negro, que é o Amazonas, capitania do Maranhão e a capitania do Piauí, né? E todas essas capitanias se remetiam à capitania do Grão-Pará, então todas eram submetidas à capitania do Grão-Pará. Bom, continuando essa disputa, né, de estados ali na conquista dessa região amazônica, em 1755 foi criada a capitania do Rio Negro e foi desmembrada do Pará. Porém, ainda continuou sendo um território integrado ali. E depois disso, em 1772, o Maranhão se separou do Grão-Pará e se tornou um estado, né, independente. Então, o Grão-Pará virou um estado com a sede em Belém e o outro era o Maranhão com a capital em São Luís. Bom, então esse contexto histórico todo eu falei para vocês para entenderem como que se deu essa dinâmica ali da região amazônica. Então, os outros estados, e principalmente o Amazonas, que lutou muito pela sua independência, assim, era subordinado ao Grão-Pará. Então, o comércio, tudo era vinculado ou era remetido a Belém, ao Pará, né? Então, o Amazonas só se tornou independente, né, virou uma província independente, no dia 5 de setembro de 1850. Né? Até então, ele era subordinado ao Grão-Pará. 2 anos antes do Amazonas ser elevado à categoria de província, em 1848, no dia 24 de outubro, o que era a Vila da Barra do Rio Negro foi elevado à cidade e virou a cidade de Manaus. Então, pra gente entender, assim, a nomenclatura, a província era o que a gente conhece como estado, né? Então, o Amazonas foi elevado à categoria do que a gente conhece como estado. Era chamado província na época do Segundo Reinado, no governo de Dom Pedro II, né? Entre 1840 e 1889, as divisões administrativas do Brasil eram chamadas de províncias, né?
Então isso só mudou depois da proclamação da República, que passou a se chamar Estado, né? A importância disso para o Amazonas foi que nós conseguimos uma abertura de navegação para países amigos, né, que não tinham essa autonomia, não permitiam navios estrangeiros, tinham questões econômicas também que não tinham autonomia, né? E é óbvio que o Império não queria esse diálogo com os países estrangeiros porque tinha o ouro, a borracha, as riquezas da Amazônia, né? E eles era uma forma de controlar esse território tirando a autonomia. Então, o Amazonas lutou bastante, tiveram diversas revoltas, várias revoluções políticas até chegar essa elevação do Amazonas. Como vocês podem imaginar, não é nada de graça, né? A diferença do Grão-Pará para as outras províncias era que o Grão-Pará e Maranhão, todos esses estados se remetiam diretamente à coroa. Então, eles não tinham uma autonomia interna, tudo era remetido diretamente à coroa. Então, muitas revoltas ali pela precariedade, né, lógico, pela exploração, aconteceram por isso. Uma das revoltas mais importantes foi a cabanagem, né, dos amazonenses e paraenses ali. Os cabanos, esse nome é por causa da condição onde as pessoas moravam em casas, em cabanas na beira do rio, e eram negros, indígenas, caboclos, né, que se juntaram nessa revolta, tomaram Belém durante um período, né, porém muita gente morreu nessa retomada do governo, com bastante violência, como vocês podem imaginar. Eu vou deixar o link de algumas matérias falando sobre isso. E, enfim, mas nessa luta pela independência do Amazonas, alguns paraenses ajudaram bastante, né? E então foi uma revolta conjunta ali da região, dessa população sendo explorada, né, por essas pequenas elites ali colonizadoras. Então, existiu um histórico de muita luta por essa independência e autonomia dos estados por conta disso. Então, esse contexto todo sobre o Grão-Pará, né, nesse vídeo que parecia engraçado no início, é porque a gente precisa entender sobre a configuração da história do nosso país para entender como que se dão esses pensamentos, como que são construídos esses pensamentos sobre as regiões, né? E como nós somos resultado disso, assim. E é importante a gente despertar para certas coisas, certos pensamentos e normalizações de estereótipos que não são reais, né? Que apagam diversas lutas e diversas características. Então vamos só recapitular, porque muita gente não conhece o próprio país, né? E nem a geografia, que é uma coisa básica. Então existe a Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, que engloba esses estados da região norte e mais alguns outros estados, como Maranhão, um pedaço do Maranhão e Mato Grosso. E existe a Amazônia Internacional, em que a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, as Guianas e o Suriname fazem parte também. Então é importante a gente saber disso na hora que a gente fala de Amazônia. Ela não é só no Brasil, ela não é só no Amazonas, ela não é só no norte, né? Então é importante a gente saber disso quando a gente fala sobre a Amazônia. E depois disso, teve uma disputa também muito grande no período da Belle Époque, né, com a questão da seringa, né, da borracha, que foi o período do auge, assim, na Amazônia, e gerou uma competição muito grande, principalmente entre Amazonas e o Pará, né, inclusive uma competição na construção dos teatros, né, em mostrar essa imponência entre os estados. Teve uma migração enorme de nordestinos, né, para esses estados do norte para trabalhar no seringal. Então tem uma questão cultural de competição em relação ao que é de lá, o que é produzido lá e como que isso é divulgado, né? Porque a gente sabe que são questões históricas, territoriais, então a cultura tá envolvida em tudo ali. E como que a gente sabe disso? A gente estuda a história do norte e história da Amazônia, do Amazonas, no ensino fundamental e médio. Então, pra gente, isso é básico, assim. E apesar de ser engraçado, a gente leva na brincadeira, a gente fala assim, tivemos uma onça de estimação, a gente anda pelado na rua, e enfim. Existem algumas questões aí nessas falas, né? Nesse estereótipo em que colocam as pessoas da região norte, principalmente do Amazonas, né? Da Amazônia, Manaus, essa coisa que sempre tem essa nuvem
do exótico, do selvagem, dos estereótipos que a mídia tem culpa, né? Então isso tudo é uma reprodução de um pensamento colonial. Assim como pensam que o colonizador é melhor e mais civilizado que o colonizado. Assim como pensam que o colonizador é melhor e mais civilizado do que o colonizado. Por exemplo, o que algumas pessoas acham em relação à Europa e Brasil, né? Esse discurso entre o civilizado e o não civilizado. O não civilizado seria, no caso, né, região norte, Amazonas, e o mais civilizado, avançado, seria representado pelo estado de São Paulo. Isso tudo é uma construção, né, na realidade. E a mídia, jornalismo, ele tem um papel fundamental nisso, né? Porque nós, por exemplo, assistimos a jornais de veiculação nacional em que sabemos notícias do Sudeste, do Sul do país, do Centro-Oeste, enquanto notícias diárias dos mais diversos assuntos políticos, sociais, enquanto quando se trata da região Norte, só falam quando realmente, só quando é desastre, ou então sobre esse aspecto exótico da Amazônia, da selva, da floresta, dos encantos, do indígena romantizado. Então é muito complicado, né? Porque é uma luta histórica que envolve a mídia, jornalismo, colonialismo, tudo isso. Em uma menor escala, a gente pode pensar em colonizador, colonizado, entre civilizado e não civilizado, menos civilizado. Numa escala menor, por exemplo, entre centro e periferia, né? Do que as pessoas pensam de quem está no centro e quem está nas periferias. Porque, querendo ou não, o norte é tratado, né, e é colocado também, historicamente, como uma região de periferia, né, do Brasil. Enquanto o mais civilizado e avançado estaria no sul e sudeste, né? Uma coisa engraçada sobre aqui em São Paulo é que existem casas do norte, né? Inicialmente eu olhei e falei, nossa, que legal, tem casa do norte, será que vendem coisas lá da região, né? Da região norte, região amazônica? Mas não, vendem coisas do... Então, gente, continuando. Uma coisa engraçada que tem aqui em São Paulo são as casas do norte, né? Quando eu cheguei aqui, eu achei, nossa, que legal, vou conseguir comprar, sei lá, mano, tucupi, farinha. Mas na realidade, as casas do norte, elas vendem coisas do nordeste. Porque aqui chamam o nordeste de norte, assim, tipo, é lá pro norte, porque lá em cima é lá pro norte. E aí, os nordestinos que têm essas casas, essas lojas, né, aderiram a esse estereótipo, né, essa identidade meio desinformada que os paulistas, né, deram, e aderiram isso, como virou uma coisa comum. Então eles colocam Casa do Norte, quando na realidade são produtos do Nordeste, né, é bem bizarro, mas tudo bem. Então, gente, no geral, se informem, o mais importante, assim, né? A internet, ela serve para diversas coisas, inclusive se informar. Existem vários blogs e canais e coisas bem legais e sites também informativos sobre a Amazônia, sobre Manaus, sobre o Pará, sobre o Acre, sobre o Roraima, sobre Rondônia. Então existem movimentos incríveis, movimentos históricos revolucionários que aconteceram no Amazonas, por exemplo. E é importante a gente quebrar, né? Que é muito fora de moda, né, gente? Ser xenofóbico, bairrista é triste. E por isso que eu falei que a gente só se defende, porque a gente chega e já taca um estereótipo na cara da pessoa. E é isso. E os estereótipos nascem da desinformação, né? Da preguiça, também da arrogância, né?
às vezes, né, você realmente quer reforçar isso, se colocar no lugar de superioridade, né, no lugar de colonizador, enfim. Então, vamos parar de pavulagem, como dizem na minha terra, e vamos se informar, vamos nos informar, né, que é o mais importante, né. Eu conheci pessoas incríveis também, nem todo mundo me fala esse monte de merda, né, mas eu conheci pessoas incríveis aqui em São Paulo, inclusive meu marido é paulistano, inclusive, e aprendeu muita coisa sobre a região amazônica, que ele também só tinha ideias estereotipadas sobre o lugar. Então é bacana você se informar para não lançar uma coisa assim meio que ofensiva para essas pessoas, né? Pra gente que mora em Manaus, para as pessoas que são de Belém, que são do Acre, de Rio Branco, né? De Roraima, Boa Vista. Então é bacana você saber sobre a história do seu país antes de mais nada, né? As coisas não são à toa e a construção dos estados, elas passaram por diversas transformações, né? Então tiveram auxílios conjuntos, né? Apesar da gente estar no mesmo país, a gente tem dimensões continentais, assim. E infelizmente muita gente é umbiguista, né? Alguns estados têm uma construção desse tipo e não olham para fora, né? A não ser com o olhar, assim, de olhar o outro, né? Como se fosse um bicho de outro mundo e não tenta entender e conhecer realmente, né? E tem coisas incríveis, incríveis nesses estados que muita gente não tem interesse de conhecer. Então eu super recomendo, assim, que vocês conheçam um pouco da cultura, né? Se dispam um pouco dos preconceitos e conheçam um pouco da cultura do norte em geral, assim. Não parem só no Pará, entendeu? Tem outras coisas e apesar da gente compartilhar algumas semelhanças, né, de culinária e sotaque, coisas do tipo, temos diferenças também, né? Temos culturas diferentes também de cada estado, então é bacana, assim como no Nordeste, né? A gente não pode chegar e falar, Pernambuco é igual ao Ceará, por exemplo. Tem diferenças, tem muitas diferenças. Então é bacana conhecer também, né, gente? É isso. Sem pavulagem. Um beijo para todos os paulistanos, paulistanas, paulistas, né? Para todos os paulistas. Para todas as manauaras, os manauaras, amazonenses, nortistas. E que a gente possa quebrar esses estereótipos e se conhecer melhor, né? Como país, realmente.